Ayrton! Ayrton! Ayrton Senna do Brasil! Bom, com certeza, o Ayrton sempre foi, acho que desde de pequeno, meu desejo de começar a correr veio do fato do Ayrton correr, e quando eu comecei a correr, obviamente, eu peguei a doença lá do automobilismo, né, que todo mundo que tem nunca se cura da doença. Então, com certeza foi um negócio muito intenso, sempre foi forte. A pressão sempre existiu, claro, porque por bem ou por mal, as pessoas dentro e fora do automobilismo me comparavam com o tricampeão mundial Ayrton. Mesmo quando eu estava começando, a comparação era justamente com a Ayrton. E acho que isso é um pouco injusto, porque os outros pilotos que estão competindo comigo estão sendo comparados comigo, não com a Ayrton. Sim. E acho que essas coisas são normais e, enfim, no começo foi bem difícil lidar com isso, mas mais pra frente foi uma boa experiência, porque quando a pressão vinha, eu tinha ferramentas para lidar, mas no final das contas, em termos de positivo ou negativo, sempre foi positivo, eu sempre tive muito orgulho, eu sempre tive o privilégio de ter conhecido o Ayrton e ter aprendido com ele, ter brincado com ele no kart, etc. E acho que de todas as experiências, essa aqui mais conta. Era sempre de brincadeira, o Ayrton era muito brincalhão em casa, ele era uma pessoa, você vê, muito intensa na pista, no trabalho, mas quando ele estava em casa ele era muito brincalhão, muito leve, né? E a gente se divertia bastante, era sempre competitivo, tinha sempre alguma brincadeira envolvida ali no meio, colocar pimenta na comida, ou jogar dentro do mar quando ia pra praia ou na piscina, enfim, não tinha um momento de parar um tempo junto, mas era sempre muito, muito legal. Ele gostava de ensinar sempre por experiência, não era uma das pessoas que estava falando para você, ele sempre queria que você aprendesse por experiência. Então foi bem interessante ter esses momentos com ele aí quando era moleque. Foi uma grande inspiração, um cara que eu acompanhei minha carreira desde o início. Para mim foi um grande espelho, né? Na verdade, eu quando tinha 9, 10 anos de idade, foi quando comecei no kart, já assistia o Senna. Para mim ele define como uma pessoa super dedicada, talentosa, lógico. Eu acho que a confiança que ele tinha de sair na classificação ali para faltando 2 minutos para terminar a classificação, ia lá e já marcava a pole. A autoconfiança dele era num nível assim altíssimo. Uma pessoa muito em pista. O Ayrton Senna, sem dúvidas, é o meu ídolo. Apesar de não ter visto ele correr, infelizmente sofreu um acidente fatal em 94 e eu nasci somente em 97. Não tive o prazer de assistir as corridas dele, fazer o que todo mundo da geração comenta, que acordava cedo aos domingos para acompanhar suas corridas, mas acompanhei bastante via documentários, vídeos no YouTube, e sem dúvida era um esportista que inspirava milhares de atletas, milhares de pessoas, um exemplo de superação e garra dentro das pistas, e que trazia também muito orgulho para o povo brasileiro. Então, para mim é muito marcante aquela vitória dele aqui no Brasil, e o público todo invade a pista e comemora junto com ele. É quase uma coisa inacreditável pensar uma coisa nos dias de hoje, público invadindo ali na reta oposta, o carro sem ter por onde passar. Então, por isso o Senna é meu ídolo e vai estar sempre em nossos corações. Fala pessoal, Bruna Tomazelli aqui, piloto da Stock Series. E definir Ayrton Senna definir inspiração para mim. Sempre foi um piloto que me inspirou muito desde o início da minha carreira, mesmo eu não tendo assistido ele ao vivo, pois nasci em 97, sempre foi uma grande inspiração. Sempre assistindo os vídeos, vendo o que as pessoas falam, lendo sobre ele, sempre me inspirou muito dentro e fora das pistas a ser uma pessoa melhor e uma piloto muito dedicada. Realmente o Ayrton, ele era convidado automaticamente às nossas casas no domingo de manhã, e sempre a gente vendo aquela incrível atuação nas corridas de Fórmula 1, que a gente sempre foi muito pegado, né? E eu, obviamente, ele foi um espelho para mim, meu herói sempre foi meu pai, que me induziu para o esporte, o automobilismo, e o Ayrton foi a pessoa, o herói, o piloto que eu me inspirei na minha época, na minha era, vamos dizer assim, e vamos seguir em frente. Então vale a pena lembrar, um grande piloto, uma grande pessoa que foi
e obviamente ele sempre vai ser a lenda que o nosso herói no automobilismo, na vida, enfim, e a inspiração para todos nós pilotos. Passando só para falar um pouquinho de como eu conheci o meu ídolo, Ayrton Senna, como eu me inspirei nele para começar a correr. Bom, Ayrton Senna para mim é o maior de todos os tempos. Virei fã dele através da minha família, principalmente do meu pai, sempre me contou histórias sobre ele desde pequeno, e todas as corridas que ele fez eram todas incríveis, sempre mostrando muita dedicação, foco, e eu acho que é isso que eu sempre me inspirei sempre. Por que eu virei fã? Eu acho que é por esse motivo. Acho que todas as corridas que eu assisti dele, o cara foi incrível, ele acelerava muito e infelizmente eu não tive a oportunidade de vê-lo realmente, assistir uma corrida dele, mas as corridas que estão na internet mostram que o cara era muito à frente do tempo dele, então acho que isso realmente me fez virar fã dele. E como eu sou fã dele e como que ele é meu ídolo, sem eu tê-lo visto pilotar realmente, eu diria que, cara, eu acho que a lenda dele vive muito forte no meio de automobilismo ainda hoje. Eu acho que essa lenda sobre ele, as corridas que ele fazia, realmente o cara era um visionário, ele era muito acima do tempo dele, dos pilotos da época dele. Eu acho que isso me fez perceber o quão fora da curva ele era, e esse é o motivo de ele ser meu ídolo. Bom, o Ayrton Senna, muito mais do que um piloto, acho que ele foi um herói para todos nós aqui do Brasil e no mundo inteiro, né? Ele era incrível todas as vezes que ele entrava num carro de corrida, então ele conseguia ir no limite dele, levar o carro ao limite e fazer isso com maestria todas as vezes. Então acho que ele sempre vai ser um dos grandes nomes, sempre vai ter um ponto de interrogação do que mais poderia ser feito, o que mais ele poderia ter conquistado, mas sem dúvidas ele foi um grande herói, um grande piloto e um ser humano incrível. Oi pessoal, aqui é o Pietro Fittipaldi e para mim o Ayrton Senna, se eu for definir o Senna em uma frase, é que é o melhor de todos os tempos, é um herói. Para mim, eu lembro que quando era criança eu assisti o filme do Senna e realmente foi aquilo que me deu a paixão pelo automobilismo. E aí depois daquilo eu comecei a correr de kart. Então para mim o Senna é o melhor de todos os tempos e um herói. Tamo junto. Well, thank you so much. Thank you very much. I appreciate that. Thank you. I won my bet. He said, so Ayrton Senna is my hero, and that was Ayrton Senna's hat. And he said before the race, if you win it, I'll give you my hat. I've never had a national hat, so super proud of this too, because when you have a hero and you accomplish your dream and you emulate your hero, it's very special. So thank you very much. Josh, I have to keep my sponsor hat though. Só faltou o Ayrton, porque eu tinha convidado o Ayrton Senna para estar com a gente. Ele quase foi nesse ano correr com a gente. Ia ser fantástico. Mas na Dilmanso, Ayrton Senna junto lá em Indianápolis. Não, ele realmente estava afim, testou meu carro, gostou. E estava aquela disputa com o Ron Dennis. Mas ele, como o Nigel, também queria correr em Indianápolis. Só que não deu certo, infelizmente não aconteceu. Mas eu tentei levar o Ayrton para Indianápolis. 30 anos atrás eu estava nesse paddock aqui. Na verdade eu era piloto, mas eu estava procurando um tal de Ayrton Senna. Eu queria estar aqui, né, no mesmo paddock que ele. Assim, a gente, o pessoal, bom, o brasileiro é mais fácil de entender do que os americanos, mas um brasileiro na McLaren, precisa falar mais alguma coisa? O último que teve lá, quem foi? O Senna. Então, para mim, um orgulho muito grande, uma pressão gigantesca. Eu acho que eles, realmente, aqui nos Estados Unidos e na Europa, os caras não entendem muito o que é isso para nós. Porque as nossas memórias do Ayrton foram todas na McLaren, né? Então, um orgulho gigantesco.